vivo é a sua cultura. E cultura não pode ser medida somente em valores. Pense nos sorrisos provocados pelas cenas exibidas nas telonas. Ou nas palmas ao final de espetáculos do Oiapoque ao Chuí. Pense nas histórias contadas por bibliotecas, museus e monumentos. Ou no encontro entre personagens e leitores. Por que investir tanto patrocinando e financiando a nossa cultura? Porque a arte e a memória também criam oportunidades. E a gente investe no que desenvolve o Brasil. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. O Biênio da Matemática Brasil apresenta o Festival de Matemática 2017. Realização IMPA e SBM. Patrocinador oficial BNDES. Apoio Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Governo Federal. Vamos conversar um pouco sobre o aprendizado de máquina. Primeiramente, por quê? Por que eu devo me importar com esse tal de aprendizado de máquina? Não é por causa de Exterminador do Futuro, nem nenhum robô que vai exterminar a humanidade, pelo menos não tão cedo. Citando Andrew Ng, se preocupar com uma ameaça de inteligência artificial hoje seria como se preocupar com a superpopulação em Marte. E as pessoas dizem isso porque, de fato, hoje estamos muito longe de termos uma inteligência geral com a mesma capacidade de um cérebro humano, por exemplo. Aqui nessa imagem, o volume inteiro do lago Michigan seria como se fosse o cérebro humano, e aqui a capacidade praticamente atual, 2015, a capacidade computacional que nós tínhamos. E se olharmos para trás um pouco, para 1940, e observarmos como essa capacidade tem evoluído, isso. Esse crescimento exponencial permite que o progresso apareça muito pequeno por um período grande de tempo, mas aí quando você vê que a coisa já está ficando grande, rapidamente é possível que essa capacidade atinja níveis humanos e além disso. E, de modo mais concreto, recentemente, o mercado financeiro tem acreditado muito, investido muito nessas empresas. Então, se olharmos aqui desde 2011, quais foram os investimentos feitos em empresas puramente de inteligência artificial, de 2011 até 2014, vemos que um crescimento exponencial é observado aqui. E essa tendência continuou em 2015 e 2016. E essa é a previsão que os especialistas veem para esse mercado nos próximos anos. E vemos que essa tendência de crescimento ela acontece de um modo bem parecido em todos os mercados do mundo. Então, é uma previsão, é uma coisa que está acontecendo agora e que existe uma previsão para que continue crescendo de modo muito rápido nos próximos anos. Pois bem, mas para que serve o aprendizado de máquina? O aprendizado de máquina serve para a tomada de decisões. Muitas vezes não são decisões como essa, uma decisão de sim ou não, mas normalmente tomar muitas decisões, muitas, milhares, milhões ou bilhões de decisões num espaço de tempo muito curto. E que tipo de decisões são essas? Existem 4 tipos básicos de decisões que um computador pode tomar. A primeira delas é classificar. Classificar é pegar um elemento de um conjunto e identificar de qual categoria ele pertence. Por exemplo, se vocês tirarem uma foto, colocarem uma foto no computador,
o computador ele pode identificar quem está na foto, certo? Isso é um problema clássico de classificação. Nesse caso, quais são as pessoas que estão nessa foto. Um outro tipo de decisão que o computador pode tomar é estimar um valor. Qual que é a diferença entre estimar um valor e classificar? A principal diferença é que classificar é uma coisa discreta. A pessoa ela pode ser Arthur ou Beatriz, mas ela não vai ser nada ali entre Arthur e Beatriz. Já estimar um valor pode ser estimado em todo o contínuo. Esse valor pode ser, a princípio, qualquer número real ou qualquer outro conjunto que você queira fazer a sua estimativa. Um exemplo é, imagina que vocês queiram fazer uma viagem, vão num site e vão comprar uma passagem aérea. Então, naquele dado instante, aquela passagem aérea para você, ela vai ter um preço, que muito provavelmente é um preço que foi estipulado por algoritmos de computadores e eles visam maximizar o lucro da empresa, da companhia aérea. Então, esse é um problema clássico de estimar um valor. Qual deve ser o preço da minha passagem aérea nesse dado momento para que eu maximize o lucro da minha empresa? E esse tipo de problema aparece muito no mercado financeiro, tudo que envolve dinheiro praticamente, tentam otimizar qual deve ser o valor, quanto que eu devo comprar, vender. É um problema que envolve muito dinheiro, então tem muita gente pesquisando esse problema. Uma outra decisão que o computador pode fazer é ordenar ou agrupar. São coisas diferentes, mas a metodologia para a sua resolução é parecida, então por isso eu os coloquei aqui juntos. Um exemplo de ordenar, imagina que vocês vão fazer uma busca na internet e você digita lá a sua busca e em seguida o computador vai te mostrar os resultados mais relevantes numa ordem específica. Como que o computador chegou nessa ordem para a sua pesquisa e para um dado utilizador num dado momento? Isso é um problema difícil, é um problema de ordenação e é um problema também resolvido por algoritmos, dos quais nós vamos falar um pouco para frente. E um quarto tipo de classificação é prever uma sequência. Então, eu tenho alguns elementos de uma sequência, e essa sequência pode ser muito diversa, e eu quero saber o que vai acontecer depois, uma sequência incompleta. Então, isso pode ser, você está digitando um texto, você digitou 3 palavras, e daí o aplicativo te sugere uma palavra para ser digitada depois. Isso é um exemplo simples de previsão de sequência. Um outro exemplo seria, você assistiu um vídeo, depois assistiu um outro vídeo. Qual seria um terceiro vídeo que seria o vídeo mais provável que você assistirá após ter assistido esses 2 primeiros vídeos? Ok. Nós vimos quais são os 4 tipos de decisões básicas e vimos alguns exemplos, mas o que mais concretamente que o computador pode fazer? Vamos pensar a nível mais geral. O que o computador pode fazer com esses 4 tipos de decisões? Primeiramente, o computador ele pode raciocinar. Ele pode, por exemplo, resolver equações diferenciais, como o Wolfram Alpha faz muito bem hoje. Ou ele pode, inclusive, ganhar de um campeão internacional de Go, que, aliás, é um jogo tão complexo que a quantidade de números diferentes de jogos de Go é maior do que o número de átomos no universo. Ou, mais além disso, se cada átomo do universo fosse um processador e estivesse computando os jogos de Go, desde o começo do universo, desde o Big Bang até hoje, ainda estaria muito longe de terminar de enumerar os jogos possíveis de Go. Então, é uma coisa muito, muito complexa e para um algoritmo de computador conseguir jogar um jogo desse é preciso um algoritmo muito sofisticado. Você não pode explorar todo o espaço de possibilidades, isso é inviável, mesmo se o universo fosse um computador à sua disposição. Então, você precisa ter algoritmos espertos e que não funcionam à base de força bruta aqui. Uma outra coisa que um computador pode fazer a partir de decisões é representar o conhecimento. Então, aqui uma imagem do criador de Lisp, uma linguagem de programação que foi criada com esse intuito, e foi a primeira tentativa de ter uma representação do conhecimento. Isso é uma coisa que nós fazemos o tempo todo de forma tão simples que muitas vezes nem paramos para pensar no quão complexo isso é. Então, nossos pensamentos
são muitas vezes tão complexos, mas eles podem começar a partir de coisas tão simples. Então, se eu digo para vocês, martelo verde, por exemplo, 2 palavras, todos conseguem, num instante, imaginar um martelo verde. Mas essas palavras são apenas palavras, e a partir delas conseguimos ter um conceito na nossa cabeça, uma coisa que está simbolizada pela palavra, mas não são as palavras em si. Ou até mesmo coisas muito mais abstratas do que meros objetos. E isso é uma coisa que os computadores eles podem fazer a partir da tomada de decisões, mas que ainda estamos buscando formas mais eficientes para fazê-lo. Um terceiro exemplo é o planejamento e navegação. Então, aqui nós temos o primeiro robô autônomo do mundo. Isso foi na década de 60. Ele era capaz de navegar espaços abertos, contornando obstáculos e chegar em posições pré-determinadas. E desde então, muito progresso foi sendo feito, até que hoje os melhores carros eles já são mais seguros do que motoristas humanos. As estatísticas mostram que a probabilidade de ter um acidente nos carros 100% autônomos, esses são carros que nem sequer têm volante, é menor do que com um motorista humano, devido ao fato deles terem sensores que são mais rápidos do que os sensores que nós temos. E, bom, um carro nunca vai estar bêbado, o carro não vai se distrair, e tem outros detalhes envolvidos. Um outro exemplo é o processamento de linguagem natural. Aqui nós vemos o primeiro exemplo de tradução automática. Isso foi no auge da Guerra Fria, quando os Estados Unidos começou a traduzir russo para inglês de uma forma primitiva, mas isso já foi uma vantagem grande para eles. E desde então, muito progresso tem sido feito. Aqui nós temos o Google Home, que ele explora os 2 lados do aprendizado de máquina para o processamento de linguagem natural. Isto é, tanto a compreensão quanto a síntese. Então, é isso que nós fazemos o tempo todo. Primeiro a gente escuta, a gente entende e depois a gente é capaz de falar alguma coisa. Então, essa é a mais recente inovação nessa área, é tentar juntar as 2 coisas. Também a percepção, o que é extremamente importante na área de robótica e manufatura. Os robôs que são capazes de saber o que tem ao seu alcance, poderem manipular objetos de forma precisa. E a esperança é que, se todas essas 6 primeiras categorias funcionarem bem, nós poderíamos chegar numa inteligência geral, como, por exemplo, o C3PO, de Guerra nas Estrelas, que em vários aspectos se comporta muito como um ser humano. Ele pode fazer diversas coisas que um ser humano é capaz de fazer a nível humano. Ok, nós falamos um pouco sobre o que o aprendizado de máquina pode fazer, por que ele é importante, mas o que é exatamente o aprendizado de máquina? De que constitui o aprendizado de máquina? O aprendizado de máquina é o caminho para a inteligência artificial. A ideia é fazer computadores que aprendam sem serem explicitamente programados. Então, nós vemos aqui o aprendizado de máquina são máquinas que aprendem, como o nome já mesmo diz, ao passo que inteligência artificial são máquinas que sabem, de uma maneira que não foi explicitada aqui. E nessa grande interseção aqui é aonde a gente quer chegar. A gente quer fazer máquinas que aprendem e, após aprenderem, elas sabem fazer alguma coisa que é útil para a gente. Mais importante do que apenas aprender é ser capaz de generalizar no mundo caótico, isto é, ser capaz de resolver casos que ainda não foram vistos. Porque é muito simples para um computador, se você dizer para o computador, ok, x mais y é w, aí depois você pergunta uma coisa parecida para o computador, quanto é x mais z? Isso é uma pergunta difícil para o computador, porque se você fizer a mesma pergunta para ele, ele já foi dito, ele pode ter uma memória virtualmente grande, e daí é muito fácil. Então, a ideia é ser capaz de ser robusto o suficiente para analisar os casos que não foram vistos. E o mundo é assim, o mundo é caótico, o mundo é imprevisível, tem coisas que, se o seu plano é ir daqui até aqui, numa linha reta, daí depois você vai perceber que no meio do caminho vai ter um monte de coisa que você não estava prevendo. E nós queremos que os algoritmos sejam capazes de
apesar de todas as adversidades, ajustarem a sua trajetória e cumprirem a missão sem terem problemas aqui no meio do caminho. E como que esse aprendizado de máquina funciona? As primeiras tentativas eram à base de regras. Então, por exemplo, eu digo a um robô, olha, se você vê um obstáculo na sua frente, vire à direita, vai virando à direita até que você não veja mais o obstáculo, depois vá em frente, você diz uma regra rígida para o computador. Então, vamos ver aqui um exemplo. Imagina que o seu problema é, eu quero identificar, dado uma figura, eu quero saber se é um gato ou não. É um problema que é simples, até uma criança de 2 anos de idade diria que esse problema é um problema idiota, ela vai saber fazer isso muito bem, mas esse problema era um problema que era impossível fazer bem 10 anos atrás, uma coisa que só se tornou possível muito recentemente com computadores. E as tentativas anteriores eram à base de regras. Então, elas funcionavam assim. Um gato é uma figura que se parece com isso. Olha, tem uma cabeça, tem 2 olhos, tem uma cauda, tem orelhas. Você disse para o computador, ok. Daí, se o computador vê gatos que satisfazem todas as regras, beleza, o algoritmo funciona. Acontece que os gatos não vão estar na figura sempre daquele jeito. Então, por exemplo, o gato pode estar camuflado, o gato pode estar parcialmente escondido, ou o gato pode estar nas posições mais estranhas possíveis que você possa imaginar. E, bom, é tanto gato, é até difícil escolher o favorito aqui, talvez esse aqui, não sei. Então, para um algoritmo que era desse jeito aqui, ele vai falhar miseravelmente para quase todos os exemplos. Então, a partir daí, uma equipe de pesquisa de Stanford teve a seguinte ideia. Vamos fazer com que o computador aprenda a partir de exemplos. Vamos mostrar para o computador exemplos e vamos ver se ele é capaz de aprender. E essa ideia, ela veio a partir do seguinte motivo. As crianças, nos primeiros 2 a 3 anos de idade, elas veem centenas de milhões de imagens do mundo e elas estão, de alguma forma, registrando essas imagens na cabeça deles. Elas veem imagem do mundo real, centenas de milhões de imagens durante os primeiros anos, e a partir daí elas se tornam capazes de, por exemplo, identificar, reconhecer objetos. Então, que tal darmos para um computador centenas de milhões de imagens e ver se o computador aprende a partir disso? E, bom, claro, as crianças veem, inclusive, imagem de gatos, e é por isso que elas serão capazes, daí para frente, de aprender imagens, a reconhecer gatos. Isso foi possível graças à internet, porque na internet existem bilhões de imagens disponíveis, das quais muitas imagens de gatos. Então, isso se tornou possível. Então, a equipe de Fei-Fei Li, de Stanford, eles tiveram a seguinte ideia, no final dos anos 2000. Vamos criar uma máquina mais simples, que a única coisa que ela vai fazer é ela vai processar centenas de milhões de imagens da internet. E, a partir daí, vamos tentar criar um algoritmo aqui, uma caixa preta, e essa caixa preta vai ser capaz de resolver os nossos problemas. Então, a gente só vai se preocupar em criar essa maquininha aqui. Então, pense, por exemplo, uma equipe de engenheiros da NASA. O que eles querem fazer para um foguete? O que eles querem é o empuxo, é a propulsão. Mas o que eles vão projetar é o motor, a turbina do foguete. E essa turbina, ela só funciona se existir combustível. Então, nesse exemplo, é a mesma coisa. O que os engenheiros vão fazer, a turbina é o mecanismo aqui que vai processar, e as imagens são como se fosse o combustível. Então, tendo combustível suficiente, vamos ter propulsão suficiente. Essa caixa preta vai funcionar da maneira como queremos. Então, no fim das contas, nós temos isso aqui. Uma imagem, por exemplo, de um gato, aí vai entrar nessa caixa preta, e essa caixa preta vai me dizer, é um gato. Ok. Então, a gente viu o que o aprendizado de máquina, do que ele consiste, e um exemplo do que ele pode fazer. Mas como exatamente que essa caixa preta funciona? Em outras palavras, o que tem dentro dessa caixa preta? Números.
Dentro dessa caixa preta tem matemática. Muita matemática dentro dessa caixa preta. E essa matemática, ela serve para duas coisas. A primeira é descobrir padrões durante o aprendizado. Então, ao passo que o nosso mecanismo está vendo milhões de imagens, ele está aprendendo padrões. Então, nós vemos aqui imagens diferentes, todas elas são bem diferentes, mas elas têm algo em comum. Então, eu quero aprender o que elas têm em comum aqui. E a segunda coisa é verificar se esses padrões existem nos novos problemas que ainda não foram vistos. Então, nesse caso aqui, ok, é um gato. É um gato que eu nunca vi antes, mas eu sei que é um gato porque ele tem os mesmos padrões que nós já vimos. E, claro, alguns exemplos podem ser complicados para o computador. Ele nem sempre vai funcionar 100% das vezes, por melhor que o algoritmo seja, sempre vai ter alguns casos que vão ser difíceis para decidir. E, mais precisamente, esse processamento funciona da seguinte forma. Cada pedaço dessa imagem, aqui eu coloquei alguns pedaços para ficar mais claro, mas, na verdade, uma imagem, ela tipicamente contém milhões de pixels. Cada pedaço dessa imagem vai entrar numa rede neural, e essa rede neural são vários nós conectados, aqui tem algumas dezenas, mas, na prática, redes neurais de alta performance para esse tipo de problema, elas têm bilhões ou até mesmo trilhões de parâmetros. Então, são coisas enormes e, claro, precisa-se de muito processamento computacional para conseguir fazer isso. Então, essa rede neural ela vai ver aqui, vai processar cada pedacinho da imagem e cada neurônio desse, cada nó, vai ajustar os seus parâmetros de acordo com essa imagem para que, no fundo, o último neurônio vai dizer aqui, beleza, é um gato. Então, vai acontecer aqui vários processamentos aqui ao longo disso e, no fundo, é um gato. E isso é a nossa caixa preta. Essa caixa preta é todas as contas que estão acontecendo aí no meio e, no fundo, vai me dizer que é um gato. Então, não sei se está dando para ver claro aqui, mas aqui tem o gato aqui tem a rede neural e aqui está escrito o gato. Está dando para ver daí? Beleza. Então, vamos chamar aqui o gato de X, a rede neural de W e o nome gato de Y. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma conta. Vamos chamar isso aqui como se fosse uma multiplicação. É uma operação não linear, um pouco mais complexa, mas para todo efeito de simplicidade, podemos tratar aqui como se fosse uma multiplicação. Os matemáticos aí, desculpem a heresia aqui. Mas, então, vamos ter aqui x vezes w igual a y. Então, como que eu faço para saber que uma figura é um gato? Em outras palavras, como que eu faço para identificar o y? Bom, se eu tenho x e eu tenho w, eu só preciso multiplicar os dois e eu tenho y, né? Então, se eu tenho 3, meu x igual a 3 e o meu w igual a 5, eu sei que o meu y vai ser 15. E como que eu acho o w? Como que eu acho esse w, essa caixa preta, que vai permitir com que a partir daí eu possa identificar qualquer imagem? Eu vou fazer uma operação inversa. Então, eu teria aqui a minha imagem, 3, eu teria aqui o nome gato, e eu quero achar qual que é a minha caixa preta que, quando associada a essa imagem, vai produzir o meu resultado gato. Então, aqui, 3 vezes w é 15. E todos vocês sabem que w é 5. Por que w é 5? Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. É só fazer aqui 15 dividido por 3, 5. Nossa, maravilha, muito simples, né? Acontece que, como é um modelo não linear, como eu disse, ele não é inversível. Então, não existe essa operação inversa de divisão. Não pode ser feita de uma operação simples assim para se obter o w. Então, nós utilizamos otimização, um processo de otimização, para estimar o valor de w e fazer com que o w seja o melhor possível. E isso funciona como? Reduzindo o erro. Então, reduzindo o erro é como se fosse isso aqui, né? O que vocês já viram. Modelo estúpido, fique menos errado. Eu quero que o meu modelo seja o mais certo possível. Então, vou dar um exemplo. Eu quero que x vezes w seja o mais próximo de y possível.
eu vou definir o meu erro como sendo o módulo da diferença entre x vezes w, que é o que eu tenho, e y, que é o que eu quero. Vamos começar com uma tentativa besta aqui. Vamos tentar w igual a 0. Pô, w igual a 0, nossa, errei feio. Meu erro aqui é 15. Vamos melhorar um pouco. Vamos tentar agora o w 3.3. Ó, agora o meu erro já caiu para 7,5. Vamos tentar mais. E assim vai. Vamos continuar tentando. É claro, esse processo de otimização não é uma besta tentativa e erro. Ele vai explorar o espaço de uma forma inteligente e ele vai chegar num valor de W que é um valor de W muito bom para o nosso modelo. Nesse caso aqui, com apenas 10 iterações, o valor de W já permite que o erro fique 0,02. Então, nós vimos que se eu tenho o x e o y, eu posso achar o w. Da mesma forma, se eu tenho o x e o w, eu posso obter o y. E então fica a pergunta, será que é possível, tendo o w e o y, será que é possível obter o x? Em outras palavras, eu tenho um computador, para esse exemplo, ele tem lá a sua caixa preta, e eu digo para ele, eu quero que você crie uma imagem de um gato. E a partir daí o computador vai poder criar uma imagem de um gato que ele nunca viu antes, e vai me mostrar essa imagem. Será que isso funciona? Isso é como você vai num artista e dá uma descrição e pede para ele fazer um retrato daquilo. Pode ser uma coisa que ele nunca viu antes, mas que tem a ver com coisas que ele já viu. E funciona. Então, aqui nós temos alguns exemplos. É dado uma descrição. Aqui nós temos essas 3 linhas, nada mais é do que modelos maiores e que funcionam melhor. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Um pequeno pássaro amarelo com uma coroa preta e uma pequena, aí as costas apontadas, que está escrito aí, BC, AK, nem sei o que. O bico, e o bico de ponta preta. Então, nós vemos que essa última linha aqui, ela é uma figura que, de fato, se parece muito com um pássaro. É um pássaro que o computador nunca viu, ela foi criada a partir dessa sentença. Então, o computador viu essa sentença e ele exprimiu a sua criatividade, criando uma imagem que o modelo julgou que fosse a melhor imagem para aquela... Isso é muito diferente de fazer uma busca na internet. Uma busca na internet, ela está procurando coisas que já existem. Aqui, o computador está, de fato, criando coisas a partir da informação que lhe é pedida. Então, aqui nós temos exemplos de flores. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, essa flor aqui. É uma flor com longas, finas pétalas amarelas e várias coisas aqui no meio. Então, vemos aqui nós temos algo que parece muito bem uma flor que poderia ser uma flor do mundo real. E de fato, essas flores aqui dessa linha, elas correspondem bem à descrição que lhes foi dada. Aqui mais alguns exemplos também por exemplo, carro estacionado, ou laranjas, ou, por exemplo, alguém que vai servir uma pizza. E todas essas imagens são imagens que elas lembram muito, algumas até parecem reais, e elas foram todas sintetizadas a partir de computador. E essas, em particular, eu acho muito bonitas, porque elas parecem, inclusive, uma obra de arte, né? Se alguém está aprendendo a pintar, por exemplo, você pedir, tem como pintar um vulcão para mim? E daí, essas imagens são realmente muito bonitas, parecem fotos reais, e foram todas sintetizadas a partir de caixas pretas, como nós vimos, mas da maneira inversa da qual, tradicionalmente, elas eram utilizadas. Ok. Então, vimos o que tem dentro dessa caixa preta. Vimos como obter essa caixa preta e vimos que ela pode ser utilizada de uma forma criativa da qual ela não foi originalmente planejada para. Então, e agora? Talvez algum de vocês tenham visto isso e se interessam mais pelo assunto. Então, uma primeira coisa que eu queria dizer é que nessa área de computação, realmente,
não tem idade certa para começar. É possível começar hoje para quem nunca programou antes. Então, alguns exemplos que eu acho bacana, na Suécia, as crianças elas já aprendem a programar desde o primeiro ano do ensino fundamental, já faz parte da grade curricular de todas as escolas do país, e outros países também têm adotado práticas parecidas. É o caso da Estônia também, que recentemente passou a adotar aulas de programação para crianças desde o começo do ensino fundamental. E nada melhor para aprender do que colocar as mãos à obra. Então, se alguém de vocês tiver interesse em aprender mais, a melhor coisa a se fazer é, de fato, colocar a mão na obra, porque hoje tem muita coisa pronta, existem muitas ferramentas poderosas e é possível fazer projetos muito interessantes sem um domínio aprofundado do assunto, apenas colocando as peças juntas e fazendo com que elas funcionem. Alguns exemplos. Teve um cara que ele tinha um gato e ele tinha uma ração lá do gato e acontecia que o gato do vizinho vinha muitas vezes para comer da ração do gato dele. Talvez ele tinha uma Whiskas, o vizinho tinha uma ração lá que gato não gostava tanto, não sei. Mas aí o que ele decidiu fazer foi usar o aprendizado de máquina, uma câmerazinha simples instalada na casa dele, e essa câmera, ela detectaria, toda vez que o gato do vizinho, então se fosse um cachorro aproximando, ou se fosse o gato dele, não teria problema, então toda vez que o gato do vizinho se aproximasse, na horta ali, a água ali, como é que funciona, como é que chama a irrigação, ela jogaria água e daí espantaria o gato do vizinho. Então, foi um problema, esse é um tipo de problema que seria impossível fazer 10 anos atrás, seria inviável, mas hoje, com as ferramentas prontas, um cara fez na casa dele, simplesmente para espantar o gato do vizinho. Isso seria um projeto de pesquisa 10 anos atrás, extremamente ambicioso, né? E hoje já é uma coisa que está no alcance de todos. Um outro exemplo foi esses pequenos produtores de pepino no Japão, e eles perceberam que cada mercado tinha uma demanda diferente. Então, alguns mercados eram muito exigentes, eles só queriam pepinos que fossem de um certo tamanho, de um certo formato e suficientemente retos, e outros mercados nem eram tão exigentes, e eles perdiam muito tempo ali separando manualmente cada pepino. Então, o que eles fizeram foi usar ferramentas prontas, criar um sistema para automaticamente classificar e separar todos esses pepinos de acordo com essas categorias aqui. E, a partir daí, eles poderiam pegar as caixas que foram separadas por computador e levá-las diretamente nos mercados que gostariam de receber aqueles pepinos. Um bom lugar para começar a olhar coisas sobre esse assunto são tutoriais. Existem muitos na forma de vídeos, apresentações, textos, etc. Um lugar que é tudo gratuito e o código-fonte também está disponível, o programa também é disponível para todos, é o TensorFlow, que foi recentemente disponibilizado pelo Google para o uso público, e é uma ferramenta, foi desenvolvida pelo Google exatamente com esse fim, para o aprendizado de máquina. E aqui eu deixei o link, quem se interessar em ver tutoriais, mas tem muitas outras coisas, muitos outros recursos legais nesse site. A nível de leitura, tem esse artigo que é bem interessante, do Yann LeCun. É uma vista geral, uma visão geral sobre o aprendizado de máquina, mais especificamente o aprendizado profundo. E foi um artigo que foi publicado na Nature em 2015 e traz informações bem gerais sobre o assunto. Quem quiser ter uma visão geral, é um artigo não muito grande, poucas páginas. E se alguém quiser realmente ir a fundo no assunto, eu recomendo esse livro. É um livro muito bom. É um livro que, além de excelente conteúdo, ele é um livro que é de graça. Está disponível todo o seu conteúdo, ele foi disponibilizado pelos autores nesse link aqui. Quem preferir ter o livro
a cópia física pode também comprar o livro, mas o conteúdo está todo disponível nesse link. E é um livro que ele vai a fundo, ele fala do aprendizado de máquina e com uma ênfase no aprendizado profundo, que são os modelos que têm sido mais revolucionários nos últimos anos. E os fundamentos, as bases para o aprendizado de máquina, como eu falei, como tem tantas ferramentas prontas, não é necessário ter um conhecimento aprofundado de matemática, mas eles são muito bons para quem quer melhor compreender os algoritmos, e eles ajudam na escolha qual algoritmo eu devo utilizar e como eu devo ajustar os meus parâmetros do algoritmo que eu escolhi para o meu dado problema. Então, eu vejo aqui que muitos de vocês já sabem isso melhor que eu, provavelmente. Para quem ainda não é familiarizado com esses assuntos, esses 4 tópicos da matemática são os mais pertinentes para o aprendizado de máquina. Em particular, probabilidade estatística e também o cálculo multivariacional são importantes para o aprendizado de máquina. E programação, caso alguém se interesse pelo assunto, mas nunca programou na vida, eu pessoalmente recomendaria Python como uma primeira linguagem para se aprender, porque é uma linguagem, ela é mais alto nível, isto é, ela se parece mais com a linguagem humana. Se eu mostrar um código de Python para alguém que nunca programou na vida, essa pessoa vai entender grande parte do que está acontecendo ali. E é uma linguagem que tem um grande suporte também na comunidade de aprendizado de máquina, então essas ferramentas elas são compatíveis com Python, a grande maioria, e muitos dos tutoriais também são feitos em Python, então tem um grande ecossistema aí ao redor dessa linguagem. E caso alguém, eu sei que é domingo de manhã, horário meio ruim, mas caso alguém se interesse, no domingo de manhã, perto do Engenhão, na Nave do Conhecimento, eu vou falar um pouquinho mais sobre a inteligência artificial, com foco na inteligência artificial hoje e no amanhã. Então, quais são as coisas que já existem hoje, como elas funcionam, e quais são as tendências, quais são as previsões, o que deve acontecer no futuro próximo. E agora eu queria mostrar para vocês um vídeo. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or
build a house. All of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef, Free food, breakfast, lunch, and dinner. free laundry, snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that when you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.